Uma biblioteca trancada, uma herdeira em roupas de dormir ao meio-dia, contratos de casamento com selo de um noivo que ela nunca aceitou, e um duque que acabou de descobrir que a linha entre dever familiar e aprisionamento é mais fina do que a alta sociedade gostaria de admitir. Quando Callum Drummond, duque de Drumlock, encontrou Lady Isadora Lennox, cercada de documentos matrimoniais e marcas de corda nos pulsos, punida por recusar um casamento de conveniência que salvaria as finanças do pai, ele enfrentou a pergunta que destruiria tanto reputações quanto corações. Você obedece à autoridade de um pai sobre a filha ou protege o direito de uma mulher de escolher seu próprio destino? Esta é a história de um resgate que se tornou escândalo. E de um escândalo que se tornou a declaração de amor mais arriscada da alta sociedade escocesa. Se os segredos mais sombrios da sociedade europeia fascinam você, inscreva-se nos Diários da Nobreza e ative o sininho de notificações. Porque o que acontece quando uma mulher diz não diante de todo o Conselho de Barões mudará tudo o que você pensa sobre liberdade e sacrifício. O candelabro de cristal balançava suavemente com o peso de 50 velas acesas, projetando sombras dançantes nas paredes revestidas de mogno da abadia Lennox. Callum Drummond observava a multidão de convidados através do vidro âmbar de seu copo de uísque escocês, sentindo o líquido queimar sua garganta com familiaridade reconfortante. Era o terceiro baile beneficente daquele outono de 1842, e ele já conhecia o roteiro de memória. Sorrisos calculados, conversas vazias sobre a safra de cevada, matronas empurrando filhas solteiras em sua direção, como se ele fosse um prêmio a ser conquistado. Ele detestava cada segundo daquilo, mas o convite do barão Fergus Lennox havia chegado selado com lacre carmesim e palavras urgentes sobre arrecadação para o orfanato local. Callum jamais recusava causas que envolvessem crianças vulneráveis, não desde Moira. Vossa Graça, que honra tê-lo entre nós! A voz rouca do barão Fergus cortou seus pensamentos. O homem se aproximou com passos ligeiramente cambaleantes, rosto rubicundo brilhando sob a luz das velas. Mesmo à distância, Callum detectou o cheiro inconfundível de conhaque barato. Espero que esteja apreciando a noite. A causa é nobre, Callum respondeu com cortesia medida, mantendo o tom educado, mas distante. Embora note que a anfitriã da noite está ausente. Acredito que sua filha, Lady Isadora, deveria estar recebendo os convidados ao seu lado. Algo atravessou rapidamente o rosto de Fergus. Não foi raiva. Foi cálculo. Ah, minha querida Isadora! Ele suspirou teatralmente, levando a mão ao peito como se carregasse imenso peso. Temo que a saúde frágil dela não permita. A pobre menina sofre de delicadeza nervosa. Nosso médico, Dr. Blackstone, recomendou repouso absoluto. Às vezes, ela tem episódios. Fica confusa, agitada. É melhor mantê-la em seus aposentos durante ocasiões sociais movimentadas. Callum havia ouvido muitas variações daquela história ao longo dos anos. Filhas frágeis, esposas histéricas, mulheres convenientemente doentes quando sua presença se tornava inconveniente. Entendo, disse Callum, mas não entendia. Ou melhor, entendia muito bem. Se me permite, preciso de ar fresco. O salão está demasiado aquecido. Ele não esperou resposta. Os corredores da abadia Lennox eram labirintos de pedra fria e tapetes desbotados. Callum seguiu em direção ao que supôs ser o terraço leste, guiado pelo cheiro de ar noturno, que entrava por alguma janela entreaberta. A poucos metros de distância, uma porta de carvalho escuro foi aberta com certa brusquidão. Um cavalheiro saiu do aposento com movimentos curtos e irritados, o maxilar tenso de pura contrariedade. Sem olhar para trás, o homem marchou pelo corredor oposto, os passos pesados ecoando sobre a pedra até desaparecerem na penumbra.
A porta de carvalho ficara encostada, deixando apenas uma fresta por onde a luz das velas tremeluzia. Foi então que Caleb ouviu um soluço, abafado, contido, quase imperceptível. A etiqueta exigia que continuasse andando, que respeitasse a privacidade alheia. Mas havia algo naquele som, uma qualidade de desespero tão puro que o fez lembrar de outro choro 6 anos atrás, vindo do quarto de Moira na noite anterior ao casamento forçado. Ele empurrou a porta delicadamente. A biblioteca privada era pequena, mas elegante. Estantes de livros alinhavam 3 paredes, volumes encadernados em couro, exalando cheiro de mofo e papel antigo. Uma escrivaninha de jacarandá ocupava o centro, iluminada por castiçal de prata. E ali, sentada no chão de madeira, cercada por papéis espalhados, estava ela, Lady Isadora Lennox. Ela usava apenas um roupão de dormir de linho cru, cabelos ruivo intensos soltos e desgrenhados caindo sobre os ombros magros. Não usava espartilho, não usava meias. Seus pés descalços estavam encolhidos sob o tecido fino, e quando ela ergueu o rosto ao ouvir a porta, Caleb sentiu o ar escapar de seus pulmões. Não pela beleza dela, embora seus olhos castanho claros fossem notavelmente expressivos, mas pelas marcas. Marcas vermelhas e roxas circulavam ambos os pulsos dela como pulseiras cruéis, marcas recentes de corda. "Saia!" ela sussurrou, voz rouca de tanto chorar. Não foi pedido, foi ordem desesperada. Por favor, Vossa Graça, simplesmente saia e finja que não me viu." Mas Caleb não conseguiu se mover. Seus olhos caíram sobre os papéis espalhados ao redor dela. Documentos legais, contratos. E todos carregavam o mesmo selo de cera, uma águia segurando ramo de azevinho, o brasão de Lord Angus Kilbride. "O que são estes papéis?" Caleb perguntou, a voz saindo mais grave do que pretendia. Isadora puxou os joelhos contra o peito, tentando se fazer menor. "Contratos matrimoniais, meu pai..." Ela não terminou. Não precisou. Caleb agachou-se lentamente, mantendo distância respeitosa, e pegou o documento mais próximo. Leu rapidamente. "Acordo de união matrimonial entre Lady Isadora Fiona Lennox e Lord Angus Kilbride, viúvo, proprietário de terras adjacentes à baronia Lennox. Dote antecipado pago em quantia de 500 libras. 500 libras, uma fortuna para um barão endividado. Kilbride tem 60 anos, Isadora sussurrou como se estivesse confessando um pecado. Enterrou 3 esposas. Todas morreram no parto tentando dar-lhe herdeiros homens. Ele precisa de terras e meu pai precisa de dinheiro. Sou o termo do acordo." Caleb sentiu a raiva subir como maré negra em seu peito. "E você recusou. Não foi uma pergunta." 37 vezes, Isadora respondeu. E pela primeira vez, algo como orgulho frágil tremeu em sua voz. "Contei. 37 vezes eu disse não. Então ele começou a me trancar aqui. 3 horas pela manhã, 3 à tarde, 3 à noite. Até eu ver razão. Ontem ele..." Sua voz falhou. "Ontem ele me amarrou à cadeira. Disse que não me soltaria até assinar." As mãos de Caleb cerraram-se em punhos, unhas cravando nas palmas. "Você assinou?" "Não. Uma única palavra, mas carregava o peso de montanhas." A porta atrás de Caleb se abriu violentamente. "O que diabos?" Barão Fergus parou no batente, olhos arregalados de choque performático. Atrás dele, o mesmo homem que saíra minutos antes, Dr. Ewan Blackstone. "Vossa Graça, o senhor não pode estar aqui. Minha filha está... Ela está... amarrada por corda até concordar em casar-se com um homem 3 vezes sua idade." Caleb se levantou lentamente, colocando-se entre Fergus e Isadora. "É isso que ela está?" Fergus piscou, ajustou a máscara. "O senhor não entende. Isadora sofre de delírios.
episódios de histeria. Dr. Blackstone pode atestar. Nós estávamos administrando contenção terapêutica para seu próprio bem. Contenção terapêutica. Caleb repetiu, cada sílaba cortante como vidro. É assim que o senhor chama aprisionamento? Dr. Blackstone deu um passo à frente, abrindo a maleta. Vossa Graça, com todo respeito, sou médico formado pela Universidade de Edimburgo. Lady Isadora apresenta sintomas clássicos de instabilidade mental feminina. Melancolias, comportamento errático. Callum interrompeu, voz perigosamente baixa. Como recusar-se a casar com um homem que já enviuvou 3 vezes em circunstâncias questionáveis? O silêncio que caiu foi absoluto. Foi Isadora quem o quebrou. Ela se levantou com determinação trêmula, segurando o roupão com uma das mãos. Eu não sou louca, disse olhando diretamente para Caleb. Sei exatamente o que está acontecendo. Sei que meu pai deve mais dinheiro do que pode pagar. Sei que Kilbride quer minhas terras adjacentes para criar rota comercial até o porto. Sei que se eu casar, tudo que era de minha mãe passará para controle matrimonial dele. E sei, sua voz tremeu, mas não quebrou, que ninguém acreditará em mim, porque sou apenas uma filha solteira sem voz legal própria. Caleb a estudou. Realmente a viu. Os olhos dela não continham loucura. Continham fúria aprisionada, medo justificado e algo mais. Esperança desesperada de que talvez, apenas talvez, alguém finalmente acreditasse. Ele tomou sua decisão. Lady Isadora, Callum disse formalmente, estendendo a mão enluvada. Aceita acompanhar-me de volta ao salão? Há uma questão importante que gostaria de discutir publicamente. Fergus deu um passo à frente. Vossa Graça, isso é absolutamente... Estou oferecendo escolha. Caleb cortou, olhos ainda fixos em Isadora. Algo que aparentemente lhe foi negado por tempo demasiado longo. A decisão é exclusivamente sua, milady. Isadora olhou para a mão estendida dele. Depois para o pai. Depois para os contratos espalhados no chão. Por um momento, Caleb achou que ela recusaria. Que o medo seria mais forte que a coragem. Mas então ela colocou sua mão fria e pequena na dele. Aceito. O salão de baile da abadia Lennox explodiu em murmúrios quando Callum desceu a escadaria principal com Lady Isadora ao seu lado. Ela ainda usava roupão de dormir. Caleb havia insistido que não havia tempo para trocar de roupa e que qualquer tentativa de fazê-la retornar aos aposentos seria oportunidade para o pai trancá-la novamente. Que vissem, que todos vissem. As damas cobriram as bocas com leques. Os cavalheiros franziram sobrolhos. Lady Griselda Moncrief, matrona influente conhecida por ser a principal credora de Fergus, estreitou os olhos como falcão avistando uma presa. Callum parou no centro do salão, ainda segurando a mão de Isadora. Perdoem a interrupção, disse, a voz carregando a autoridade ducal que exigia silêncio absoluto. Mas há um assunto de consciência que não se pode esperar. Fergus desceu as escadas correndo, rosto vermelho de raiva mal contida. Vossa Graça, minha filha está doente. Ela não deveria... Sua filha, Caleb interrompeu, virando-se para encará-lo. Está perfeitamente saudável e sob minha proteção ducal a partir deste momento. O salão inteiro prendeu a respiração. Proteção? Fergus cuspiu a palavra. O senhor não tem direito. Ela é minha filha, sob minha tutela legal. O senhor está cometendo rapto. Rapto implica ausência de consentimento. Caleb respondeu calmamente. Lady Isadora veio comigo por livre escolha. Diante de... Ele varreu o salão com o olhar. Mais de 100 testemunhas. Virou-se para Isadora, abaixando a voz, mas não o suficiente para que os mais próximos deixassem de ouvir. Confirma que veio por vontade própria? Isadora respirou fundo. Suas mãos tremiam, mas quando falou, a voz saiu clara.
Confirmo. Ela está confusa. Fergus praticamente gritou. Dr. Blackstone, diga-lhes. O médico avançou nervosamente. Lady Isadora sofre de recusa justificada em casar-se com Lord Kilbride. Caleb completou. Que, segundo documentos que li há menos de 15 minutos, já enviou 3 vezes. Circunstâncias que qualquer pai responsável investigaria antes de prometer a filha. O murmúrio cresceu. Olhares começaram a se voltar para Fergus com nova percepção. Lady Griselda deu um passo à frente, a voz cortante. Duque Drummond está acusando o barão Lennox de impropriedade? Estou declarando, Callum respondeu, que testemunhei marcas de contenção física nos pulsos de Lady Isadora, que a encontrei na biblioteca, cercada de contratos matrimoniais não assinados. E que, como par do reino escocês, considero meu dever proteger qualquer dama que solicite refúgio de situação que ameace sua autonomia. Autonomia! Fergus quase cuspiu. Ela tem 20 anos, solteira. Sob lei, eu tenho direito de negociar casamentos, sim. Caleb concordou friamente, mas não através de aprisionamento e coerção. Há uma linha, Barão Lennox, entre autoridade paterna e tirania. O silêncio que caiu foi atordoante. Isadora apertou a mão de Caleb. Quando ele olhou para ela, viu lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, mas também viu algo que não estava lá antes. Esperança real. Minha carruagem está à porta. Caleb disse suavemente, apenas para ela. Se deseja partir, partiremos agora. E minha reputação, Isadora sussurrou. O senhor sabe o que dirão. Uma dama solteira deixando a casa paterna em plena noite com um duque? Dirão muitas coisas, Callum admitiu. A maioria delas viu. Mas eu lhe dou minha palavra de honra. Em Drumlock, você terá escolha, sobretudo, incluindo se deseja que eu peça sua mão ou não. Nada será imposto, apenas oferecido. Isadora fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, havia decisão neles. Então vamos. Eles cruzaram o salão sob olhares escandalizados. Fergus gritou algo sobre leis e consequências. Lady Griselda murmurou sobre destruição de reputação. Mas Isadora não olhou para trás. A carruagem Drummond esperava no pátio de pedras, cavalos negros batendo cascos impacientemente. O cocheiro, homem idoso chamado Angus, que servira a família por 40 anos, não demonstrou surpresa ao ver o duque ajudando uma dama descalça e em roupas de dormir a subir. Para casa, Angus, Callum ordenou, e não pare por nada. O interior da carruagem cheirava a couro e cera de vela. Isadora se encolheu no canto do assento, puxando o roupão mais apertado ao redor do corpo. Callum sentou-se do lado oposto, mantendo distância respeitosa. Durante os primeiros quilômetros, apenas o som de rodas em pedra quebrou o silêncio. Então Isadora falou, voz tão baixa que ele quase não ouviu. Por que fez isso? Callum olhou para as mãos enluvadas no colo. Pensou em Moira. No casamento forçado, na febre misteriosa, na carta que chegou tarde demais, manchada de lágrimas e admissões de isolamento cruel. Porque alguém deveria ter feito por minha irmã, respondeu simplesmente. Isadora ergueu os olhos. Sua irmã? Moira. Ela tinha 20 anos quando meu pai a prometeu a um conde inglês. Disseram que era honra para a família, que ela aprenderia a amá-lo, que o dever era mais importante que felicidade. Caleb fechou os olhos. Ela morreu 2 anos depois, e eu carreguei o silêncio como covarde. O senhor não sabia, eu sabia o suficiente. Caleb interrompeu suavemente. Sabia que ela implorou para não casar. Sabia que chorou a noite inteira antes da cerimônia. Mas meu pai era duque, e eu obedeci. Essa obediência a matou. Isadora ficou em silêncio por um longo momento.
Depois, lentamente, tirou as mãos de sob o roupão e as estendeu. As marcas de corda eram ainda mais visíveis sob a luz fraca das lanternas da carruagem, linhas vermelhas e roxas circulando delicados pulsos. Ele me amarrou ontem das 3 da tarde até as 9 da noite, disse ela, voz destituída de emoção. Não estava buscando pena, estava declarando fato. Disse que não me soltaria até eu assinar. Quando desmaiei de exaustão, jogou água fria em meu rosto e recomeçou. A raiva voltou a queimar no peito de Caleb, mas ele a controlou. Raiva não ajudaria agora. Posso? Perguntou, tirando as luvas lentamente. Isadora hesitou. Depois assentiu. Caleb se moveu para o assento ao lado dela, tomando cuidado para não invadir espaço demais. Pegou uma das mãos dela com extrema delicadeza, virando o pulso para examinar as marcas à luz. O toque pele com pele foi profundamente íntimo, conectivo. Tenho bálsamo em Drumlock, disse ele, voz rouca, para queimaduras e abrasões. Ajudará com a dor. Não é a dor física que me assombra, Isadora sussurrou. É a sensação de que ninguém acreditaria, de que se eu gritasse, diriam que era histeria, se eu chorasse, diriam que era fraqueza feminina, se eu recusasse, diriam que era teimosia infantil. Minha voz foi roubada muito antes das cordas. Caleb não soltou a mão dela. Eu acredito em você. Por quê? Ela virou-se para encará-lo, olhos brilhando com lágrimas não derramadas. O senhor mal me conhece. Poderia ser exatamente o que meu pai diz. Poderia ser instável, problemática. Você contou. Caleb interrompeu suavemente. 37 vezes disse não. Mulheres instáveis não contam, não memorizam contratos, não escolhem o momento preciso para aceitar uma mão estendida diante de 100 testemunhas. Você não é frágil, Lady Isadora. É estrategista esperando oportunidade. Algo quebrou no rosto dela, não desmoronou, transformou-se. As lágrimas finalmente caíram, mas junto com elas veio o riso, baixo, trêmulo, incrédulo. Ninguém me chamou de estrategista antes. Então ninguém estava realmente olhando, Caleb respondeu. Ela apertou a mão dele. Não soltou. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas, enquanto a carruagem os levava cada vez mais longe da abadia Lennox e cada vez mais perto de Drumlock. Finalmente Isadora falou novamente, a voz agora mais firme. O senhor sabe que agora precisa casar-se comigo, não sabe? Minha reputação, depois desta noite, ninguém mais me aceitará. Estarei arruinada. Caleb virou-se totalmente para ela, usando a mão livre para erguer gentilmente o queixo dela, forçando o contato visual. Escute-me bem, disse ele, cada palavra pesada de significado. Você não precisa me agradecer através de um sacrifício. Isso não seria liberdade. Seria apenas trocar uma prisão por outra. Em Drumlock, você terá tempo, terá escolhas, terá voz. Se ao fim decidir que deseja casar-se comigo, será porque escolheu, não porque foi forçada pelas circunstâncias. E se decidir que prefere outra vida, ajudarei você a construí-la. Isso é uma promessa. Isadora estudou o rosto dele na penumbra dançante da carruagem, procurando mentira, procurando armadilha. Encontrou apenas sinceridade. O senhor é um homem muito estranho, Duque Drummond, sussurrou ela, sorriso mínimo tocando lábios tremidos. Callum, ele corrigiu. E sim, dizem isso frequentemente. Ela riu de novo. Som genuíno desta vez. Som de liberdade começando a florescer. A carruagem seguiu pela noite escocesa, levando-os para longe do escândalo que acabavam de criar e para perto de algo que nenhum deles ainda ousava nomear. Mas nas terras altas, longe dos olhares da sociedade, Barão Fergus Lennox já escrevia cartas para advogados, para Lord Kilbride, para todos que tinham poder e influência. O resgate de Isadora não era o fim, era apenas o começo da batalha. Drumlock
emergiu da névoa matinal como fortaleza ancestral esculpida em pedra cinza das terras altas. Torres quadradas flanqueavam o edifício principal, janelas arqueadas refletindo o primeiro sol de outubro. Jardins de urze roxa se estendiam até onde a vista alcançava, perfumando o ar com doçura selvagem. Isadora observou tudo da janela da carruagem, dedos entrelaçados nervosamente no colo. Havia dormido apenas em intervalos durante a viagem noturna, acordando sobressaltada cada vez que o balanço mudava de ritmo, esperando encontrar o pai ao seu lado. Mas sempre era apenas Callum, sentado respeitosamente do lado oposto, vigilante mesmo em sono leve. "É imenso", ela sussurrou quando a carruagem cruzou o portão de ferro. "E agora é seu refúgio", Callum respondeu, "pelo tempo que precisar." A governanta que os recebeu na entrada era uma mulher de meia idade com olhos gentis. Mrs. Fiona MacLeod havia servido os Drummond há 3 décadas e seu rosto não demonstrou surpresa alguma ao ver o duque chegando ao amanhecer com uma dama descalça em roupas de dormir. "Prepare o quarto da ala leste, Mrs. MacLeod", Callum instruiu. "Lady Isadora é nossa hóspede. Providencie banho quente, roupas adequadas do guarda-roupa de Moira e café da manhã quando ela desejar." "Imediatamente, Vossa Graça." Mrs. MacLeod fez reverência breve, depois ofereceu um sorriso discreto a Isadora. "Seja bem-vinda, milady. Drumlock tem poucos visitantes. É um prazer ter companhia feminina novamente." Isadora correspondeu ao sorriso timidamente, mas suas mãos ainda tremiam. O quarto da ala leste era um santuário de tons marfim e madeira clara. A cama com dossel de linho branco dominava o espaço, janelas altas davam vista para os jardins, e a lareira já crepitava com fogo acolhedor. Não havia trancas visíveis nas portas, não havia correntes, apenas espaço aberto e livre. "A chave está dentro na penteadeira", Callum disse do corredor sem entrar. "Se desejar trancar por dentro, é escolha sua. Jamais entrarei sem permissão." Mrs. MacLeod subirá com água para o banho em breve. Descanse agora. Temos muito a discutir, mas não enquanto estiver exausta. Ele começou a se afastar, mas ela chamou. "Callum." Ele parou, virando apenas a cabeça. "Obrigada." Ele assentiu uma vez e desapareceu pelo corredor. Os dias seguintes trouxeram um ritmo estranho a Isadora. Estranho porque era comum, normal, livre. Acordava quando desejava, não quando trancavam ou destrancavam portas. Comia o que escolhia, não o que deixavam como Caminhava única pelo opção. jardim Sem vigilância. Lia na biblioteca sem censura. Usava vestidos em tons que ela mesma selecionava do guarda-roupa de Moira. Ameixa profundo que realçava seus cabelos ruivos, carmesim escuro que dava cor ao rosto pálido. Callum mantinha distância respeitosa, mas presença constante. Pedia permissão antes de entrar em qualquer cômodo onde ela estivesse. Oferecia escolhas sobre tudo. Prefere jantar no salão ou em seus aposentos? Gostaria de companhia na caminhada ou prefere solidão? Deseja discutir a situação legal agora ou precisa de mais tempo? Era desconcertante, maravilhoso, assustador. Na quinta noite, durante jantar íntimo na sala menor, Callum finalmente falou sobre Moira. Ela tinha 20 anos, começou, girando a taça de vinho entre os dedos sem beber. Cabelos castanhos, riso fácil. Amava jardinagem e odiava bordado. Dizia que flores eram mais interessantes que linhas retas. Isadora escutou em silêncio, percebendo que ele não falava sobre a irmã com frequência. Meu pai arranjou casamento com o Conde Villiers. Inglês, rico, politicamente conveniente. Callum fechou os olhos. Moira implorou para não ir. Disse que Villiers a olhava de forma que a fazia sentir examinada, como gado em leilão. Meu pai disse que era imaginação feminina. Mas não era. Isadora sussurrou.
Não era. Callum confirmou, voz ficando rouca. Villiers a mantinha isolada na propriedade dele em Yorkshire, sem visitas, sem correspondências. Quando ela adoeceu, ele recusou chamar médicos, dizendo que era apenas melancolia feminina. Quando finalmente chamou, já era tarde demais. Febre tifoide, disseram. Mas as cartas que encontrei depois... Ele parou, a respiração irregular. Ela escreveu sobre solidão, sobre como ele a trancava quando estava irritado, sobre como perdeu a vontade de acordar. Uma lágrima solitária deslizou pelo rosto de Callum. Ele não a escondeu, não se desculpou, apenas deixou cair. Isadora sentiu algo quebrar em seu peito. Ele entendia, verdadeiramente entendia. Onde estava o senhor? Ela perguntou suavemente. Obedecendo meu pai, Callum respondeu, amargura tingindo cada palavra. Respeitando hierarquia, assumindo que homens mais velhos sabiam melhor. Fui covarde, Isadora. Não salvei minha irmã quando poderia. Quando vi você naquela biblioteca, não consegui repetir o erro. Isadora estendeu a mão através da mesa. Não pensou, apenas agiu. Seus dedos tocaram os dele levemente. O senhor não era covarde, disse ela com firmeza. Era jovem e condicionado. A diferença. Callum virou a mão, entrelaçando os dedos nos dela. O toque era quente, sólido, real. Então, sejamos corajosos desta vez, sussurrou ele. Eles ficaram assim, mãos unidas sobre a mesa de mogno, luz de velas dançando entre eles, até que o fogo na lareira diminuiu para brasas mornas. Na manhã seguinte, Isadora encontrou Callum na biblioteca. Ele estava cercado de livros de direito escocês, mapas de propriedades, documentos legais espalhados. Pesquisando opções, explicou quando ela entrou. Legalmente, seu pai tinha autoridade para negociar casamento enquanto a senhorita era solteira e sob tutela dele. Mas ele ergueu o dedo. Há precedente para anular contratos obtidos através de coerção comprovável. Isadora sentou-se na poltrona de couro oposta à escrivaninha. Coerção comprovável significa testemunhas. E quem testemunhará contra um barão? Eu, Callum respondeu imediatamente. Um duque apaixonado pela dama em questão. Isadora disse, depois corou violentamente ao perceber o que havia dito. Eu não quis dizer... E se eu estivesse? Perguntou ele suavemente. Apaixonado, quero dizer. Isso seria indesejado? O coração de Isadora bateu descompassado. Eu não sei. Não conheço o senhor há tempo suficiente para... Então me conheça. Callum me interrompeu. Sem pressão, sem cronograma. Apenas permita-me ser conhecido. E eu farei o mesmo. Se ao fim descobrirmos que há algo além de gratidão, exploraremos. Se não, permaneceremos aliados. Mas seja qual for o resultado, será escolha nossa, não imposição das circunstâncias. Isadora sentiu lágrimas picarem os olhos. Ninguém nunca me ofereceu escolha antes. Então é hora de mudar isso, Callum disse, sorriso pequeno tocando os lábios. Ele estendeu a mão, palma para cima. Oferta, não demanda. Ela colocou sua mão na dele. Nas semanas seguintes, estabeleceram uma rotina. Café da manhã juntos, discussões sobre estratégia legal, caminhadas pelos jardins, leituras compartilhadas à noite. Callum contava histórias sobre infância nas terras altas. Isadora revelava fragmentos de memórias felizes antes da morte da mãe. A intimidade crescia em camadas delicadas. Foi durante uma dessas caminhadas vespertinas que Isadora finalmente revelou a extensão do controle de Fergus. Ele começou devagar, disse ela, observando urzes roxas balançando na brisa. Primeiro foram sugestões. Você não quer usar este vestido? Aquele não é adequado.
Depois, o isolamento gradual. Você não precisa ir ao chá da Lady Murray. Está resfriada, lembra? Até que um dia percebi que não havia saído de casa em 6 meses. Não havia falado com ninguém, além dele e dos criados. Quando finalmente entendi o que estava acontecendo, já era tarde demais. A sociedade acreditava que eu era frágil, reclusiva, inadequada. Caleb ouvia sem interromper, apenas andando ao lado dela. Quando Kilbride apareceu pela primeira vez, achei que era um pesadelo temporário. Isadora continuou. Cavalheiro idoso visitando para negócios. Mas então meu pai me chamou à biblioteca, Kilbride estava lá, e ambos falavam sobre mim como se eu fosse um móvel sendo avaliado. Ela é saudável, fértil, obediente? Sua voz tremeu. Quando recusei, meu pai riu. Disse que minha opinião era irrelevante. O contrato já estava negociado. Foi quando começou o aprisionamento? Callum perguntou suavemente. Sim, sessões diárias. Trancada até ver razão. Quando resistia, aumentava a duração. Quando gritava, Dr. Blackstone vinha com láudano. Quando chorava, diziam que provava minha instabilidade. Aprendi rapidamente que o silêncio era a única defesa. Eles pararam perto do muro de pedra que delimitava os jardins. O sol da tarde pintava tudo em tons dourados. Caleb virou-se para ela. Posso ver? Isadora piscou, confusa. Ver o quê? As marcas. Desculpe, sei que é invasivo. Isadora hesitou. Depois, lentamente, estendeu os braços. As marcas estavam esmaecidas agora, roxo, se transformando em amarelo esverdeado. Mas as linhas onde a corda cortara mais fundo ainda eram visíveis. Caleb tirou as luvas, guardando-as no bolso do casaco. Pegou uma das mãos dela com extrema delicadeza, virando o pulso para examinar a luz. Perdoe-me, sussurrou ele, polegar traçando levemente a marca mais profunda. Era uma reverência diante da sobrevivência. Perdoe-me por não encontrá-la antes, por todos os dias que sofreu sozinha. O senhor não tinha como saber, Isadora respondeu, voz falhando. Mas alguém deveria, Caleb insistiu. A sociedade deveria proteger, deveria questionar, deveria ouvir, mas não ouve. Não quando é conveniente acreditar que os pais sabem melhor, que a autoridade masculina é absoluta, que mulheres que reclamam são simplesmente difíceis. Ele ergueu o pulso dela aos lábios e pressionou um beijo suave sobre a cicatriz. Era um pedido de desculpas em nome do mundo que falhou com ela. Isadora sentiu algo desmoronar dentro dela. As paredes que construíra durante 3 anos de isolamento começaram a rachar, e pela primeira vez ela não teve medo de deixá-las cair. Caleb, sussurrou ela. Sim, eu acho que estou começando a... Crack! O som de galhos quebrando sob o peso de cavalos cortou o momento. Ambos se viraram para ver o cavaleiro emergindo da trilha florestal, cavalo trotando rapidamente. Era um jovem mensageiro usando libré verde e prata. Ele desmontou apressadamente ao avistar o duque. Vossa Graça, ofegou. Mensagem urgente de Edimburgo. Caleb pegou o envelope selado, rompendo a cera. Seus olhos se moveram rapidamente pelas linhas e Isadora viu seu rosto ficar pálido. O que é? Ela perguntou, o medo subindo pela garganta. Caleb dobrou o papel lentamente. Seu pai registrou uma acusação formal no Conselho de Barões. Rapto e sedução de dama solteira com intenção de prejudicar acordo matrimonial legalmente estabelecido. Ele está exigindo que você retorne imediatamente. Isadora sentiu o mundo inclinar. Quantos dias temos? 15, Caleb respondeu. Para apresentar defesa ou aceitar termos. E há mais. Ele virou a carta. Kilbride está vindo pessoalmente a Drumlock. Chegará em 3 dias. Exige audiência formal para discutir uma solução razoável.
O sol ainda brilhava. As urzes ainda balançavam. Mas algo havia mudado. A bolha de segurança começava a rachar. Talvez eu deva aceitar. Isadora disse abruptamente. Casar com Kilbride. Resolver isso. Poupar o senhor de... Não, Caleb cortou voz firme. Absolutamente não. Você não é sacrifício a ser oferecido para conveniência alheia. Mas sua reputação vale menos que sua liberdade, ele insistiu. Isadora, escute-me. Lutaremos por isso, legalmente, publicamente se necessário, mas não através da sua rendição. E se perdermos? Caleb segurou o rosto dela entre as mãos. Toque ousado, mas necessário. Então perderemos lutando, juntos. Não você sozinha, silenciada novamente. Ela cobriu as mãos dele com as suas. O senhor não é obrigado. Não sou obrigado, Caleb concordou. Eu escolho. Assim como você escolheu aceitar minha mão naquela escadaria. Isso é o que escolhas verdadeiras significam, Isadora. Não fazê-las porque deve, mas porque quer. Ela estudou o rosto dele. A sinceridade nos olhos verdes, a determinação na linha da mandíbula, a ternura no toque. E percebeu, com clareza aterradora e libertadora, que o que sentia por ele não era mais apenas gratidão. Era algo infinitamente mais perigoso. E se eu desejasse ser sua? Sussurrou ela, ecoando a pergunta que fizera na carruagem. Por escolha própria, não por obrigação social, não para resolver problemas legais, apenas porque desejo. Os olhos de Caleb se arregalaram levemente. Bem, então, ele respondeu voz rouca, eu seria o homem mais afortunado da Escócia. Ele se inclinou. Ela ergueu o rosto. A distância entre eles diminuiu até ser apenas respiração compartilhada. Vossa graça! A voz estridente de Mrs. MacLeod cortou o momento como faca. Eles se separaram abruptamente, ambos corando. A governanta apareceu no caminho de pedras, rosto perturbado. Perdoem a interrupção, mas há outro cavalheiro aqui. Chegou sem aviso. Diz que é advogado de Lord Kilbride e que tem autorização do Conselho para inspecionar as acomodações de Lady Isadora, para garantir que está sendo tratada apropriadamente. Caleb trocou o olhar com Isadora. O cerco estava se fechando mais rápido do que imaginavam. Diga-lhe que estaremos lá em breve, Caleb instruiu. E Mrs. MacLeod, prepare chá no salão formal. Se vamos ser inspecionados, que seja com civilidade. A governanta assentiu e desapareceu. Callum ofereceu o braço a Isadora formalmente. Pronta? Ela colocou a mão no braço dele, sentindo o músculo tenso sob o tecido do casaco. Não, mas vamos assim mesmo. Eles caminharam de volta ao castelo, o peso do que estava por vir pressionando como tempestade prestes a romper. Mas suas mãos permaneceram unidas. E essa pequena rebelião, esse minúsculo ato de escolha, era tudo o que tinham. Por enquanto, era suficiente. O advogado de Lord Kilbride era um homem magro de meia-idade, cabelos grisalhos penteados com precisão meticulosa, óculos de aros dourados empoleirados no nariz pontudo. Mr. Cornelius Hargrave havia chegado com uma maleta de couro e ar de superioridade moral que preenchia o salão formal como fumaça densa. Vossa Graça, cumprimentou ele com reverência mínima. Lady Isadora, que interessante vê-los juntos sem chaperona adequada. Isadora sentiu o rosto esquentar, mas Caleb respondeu com frieza cortante. Mrs. MacLeod serve como chaperona sempre que necessário. Esta é minha propriedade, Mr. Hargrave. Não preciso justificar arranjos domésticos a estranhos. Hargrave sorriu, expressão que não alcançou os olhos. Naturalmente, mas compreenda, meu cliente, Lord Kilbride investiu considerável quantia financeira baseado em acordo firmado com o Barão Lennox.
500 libras de dote antecipado, para ser exato. E agora a noiva prometida está residindo em propriedade de um cavalheiro solteiro, sem supervisão familiar, criando escândalo que afeta não apenas a reputação dela, mas o valor do investimento de meu cliente. Investimento! Isadora repetiu, voz tremendo de raiva contida. Fala de mim como se fosse propriedade. Legalmente falando, milady, Hargrave ajustou os óculos. Filhas solteiras são, de fato, responsabilidade dos pais até matrimônio ou maioridade legal. Seu pai tinha pleno direito de negociar seu casamento. O contrato é válido. Contrato obtido através de coerção. Callum interveio. Lady Isadora foi mantida em confinamento forçado. Alegações, Hargrave disse com desprezo. Sem testemunhas independentes, a palavra de um duque emocionalmente comprometido contra a de um pai preocupado e um médico licenciado. Qual versão, na opinião de Vossa Graça, o Conselho de Barões considerará mais crível? O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. Deixe-me ser transparente, Hargrave continuou, abrindo a maleta e retirando documentos. Lord Kilbride é um homem razoável. Não deseja arrastar isso publicamente mais do que vossas graças desejam. Portanto, propõe 3 soluções. Ele colocou 3 folhas sobre a mesa de mogno, alinhando-as com precisão irritante. Opção 1. Lady Isadora retorna à custódia paterna e casa-se com Lord Kilbride, conforme acordado originalmente. Todas as acusações contra Vossa Graça são retiradas. Não, Isadora disse imediatamente. Hargrave continuou como se ela não tivesse falado. Opção 2. Vossa Graça casa-se com Lady Isadora imediatamente, assumindo publicamente responsabilidade pelo escândalo, e paga a Lord Kilbride compensação de 1000 libras pela quebra de contrato. 1000 libras, Callum repetiu, incredulidade tingindo a voz. Ele pagou 500 de dote. Mais danos à reputação dele, custos legais e tempo desperdiçado. Hargrave explicou placidamente. É bastante razoável, considerando. E a terceira opção? Isadora perguntou, embora temesse a resposta. Hargrave sorriu novamente. Opção 3. Audiência pública completa perante o Conselho de Barões. Todos os detalhes expostos. Testemunhos de Dr. Blackstone sobre a instabilidade mental de Lady Isadora. Declarações de criados sobre comportamento errático. Discussão pública sobre se Vossa Graça seduziu deliberadamente dama vulnerável para fins menos honoráveis. Ele fez pausa. Imagino que nenhum dos presentes deseja esse nível de escrutínio. Callum se levantou abruptamente, mãos fechadas em punhos. Está nos chantageando. Estou apresentando opções legais. Hargrave corrigiu calmamente. A escolha é de Vossas Graças. Mas Lord Kilbride exige resposta em 72 horas. Ele chegará pessoalmente amanhã, ao meio-dia, para as discussões finais. Recolheu os papéis, guardou-os na maleta com movimentos precisos. Tomarei a liberdade de inspecionar as acomodações de Lady Isadora agora, conforme autorizado pelo Conselho. Mera formalidade. Mrs. MacLeod o escoltou escada acima, deixando Callum e Isadora sozinhos no salão. Por um longo momento, nenhum deles falou. Então Isadora sussurrou. Talvez eu devesse aceitar a primeira opção. Casar com Kilbride. Acabar com isso. Não, Callum disse voz áspera. Não repetirei com você o que meu pai fez com Moira. Não sacrificarei sua autonomia por uma conveniência. Mas 1000 libras, Callum, e o escândalo público, sua influência política. Que se danem, ele interrompeu ferozmente. Toda política, toda influência, todo título vale menos que sua liberdade. Você entende isso? Isadora olhou para ele, olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Por que está fazendo isso? Você mal me conhece. Por que arriscar tudo?
Caleb atravessou a sala em 3 passos longos, parando tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Porque nessas poucas semanas juntos, vi você florescer. Vi o riso retornar, vi escolhas sendo feitas, vi vida voltando onde havia apenas sobrevivência. E porque ele hesitou, respiração irregular. Porque quando olho para você, vejo uma mulher que escolhe ser corajosa diariamente. Isso é infinitamente mais valioso que qualquer propriedade ou título que possuo. Caleb, e porque estou apaixonado por você, ele confessou, palavras saindo em torrente. Sei que é cedo demais. Sei que as circunstâncias são impossíveis. Sei que pode ser apenas gratidão da sua parte, mas eu preciso que você saiba, se escolher lutar, não é por obrigação. É porque quero, porque você vale essa luta. Porque 1.000 libras, 10.000 libras, 100.000 libras não compram o que você representa. Liberdade de escolha, direito de dizer não, direito de dizer sim quando realmente deseja. Isadora sentiu lágrimas finalmente escaparem, deslizando quentes pelas bochechas. Como posso saber se o que sinto é gratidão ou... Não pode. Caleb interrompeu gentilmente. Não ainda. Está tudo bem. Não estou pedindo resposta agora. Estou apenas dizendo a verdade. Para que não haja dúvidas sobre minhas motivações. Ela ergueu a mão, trêmula, e tocou o rosto dele. Barba por fazer roçava contra sua palma. E se eu dissesse que não sei o que sinto completamente, mas sei que quando estou perto de você pela primeira vez em anos não tenho medo? Que sei que esses dias foram os únicos em 3 anos onde dormi sem pesadelos? Que sei que a ideia de casar com Kilbride agora me parece uma morte lenta, porque significaria nunca descobrir o que isso, ela gesticulou entre eles, poderia se tornar? Caleb cobriu a mão dela com a sua, pressionando-a mais firmemente contra o rosto dele. Então dizemos que é o início. Não definimos ainda, apenas reconhecemos que há algo e protegemos isso. Juntos. Juntos. Ela repetiu testando a palavra. Ele se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar se desejasse. Mas ela não recuou. Ergueu o rosto, fechando os olhos, coração trovejando contra as costelas. Os lábios dele tocaram os dela com delicadeza reverente. Não foi um beijo desesperado. Foi uma pergunta feita numa linguagem mais antiga que palavras. Foi uma promessa selada sem testemunhas. Foi uma escolha manifesta em contato físico que respeitava mesmo enquanto desejava. Isadora sentiu o mundo inclinar e se estabilizar simultaneamente. Suas mãos subiram para os ombros dele, dedos entrelaçando no tecido do casaco. Ele segurou o rosto dela entre as palmas, polegares traçando delicadamente as maçãs do rosto enquanto aprofundava o beijo minimamente. Ainda contido, ainda elegante, mas carregado de promessa demais. Quando se separaram, ambos ofegantes, Caleb olhou nos olhos dela. Você é a escolha mais fácil que já fiz, sussurrou ele. E você? Isadora respondeu, a voz trêmula de emoção. É a primeira escolha que foi verdadeiramente minha. Permaneceram assim, respirações se misturando, até que passos no corredor os fizeram se afastar relutantemente. Mrs. MacLeod entrou com expressão sombria. O advogado partiu, mas não antes de fazer muitas perguntas impertinentes sobre arranjos de sono e frequência de refeições compartilhadas. Ela fungou com desaprovação. Homem odioso. Obrigada, Mrs. MacLeod, Caleb disse. Pode nos deixar, por favor? Quando ficaram novamente sozinhos, a realidade voltou a pesar. O que faremos? Isadora perguntou. Kilbride vem amanhã. Precisamos de estratégia. Caleb voltou à escrivaninha puxando papéis. Precisamos de testemunhas. Alguém que possa atestar o aprisionamento. Alguém além de mim, cuja palavra não será considerada comprometida.
Não há ninguém, Isadora disse tristemente. Meu pai despediu a maioria dos criados antigos. Os que restaram são leais a ele ou têm medo demais para falar. Deve haver alguém, Caleb insistiu. Pense, quem testemunhou? Quem sabia? Isadora fechou os olhos, forçando a memória. Margaret, minha dama de companhia pessoal, esteve comigo desde que eu era criança. Ela me via depois das sessões de aprisionamento, tratava as marcas. Uma vez tentou protestar e meu pai a ameaçou com dispensa sem referências. Onde ela está agora? Ainda na abadia Lennox. Meu pai a manteve porque precisa manter aparências de que tudo é normal. Callum começou a escrever rapidamente. Mandarei mensageiro hoje à noite, discreto. Oferecerei proteção e pagamento generoso se ela testemunhar. É arriscado, mas... Batida forte na porta principal, ecoou pela casa como trovão. Callum e Isadora trocaram um olhar alarmado. Mrs. MacLeod apareceu momentos depois, rosto pálido. Vossa Graça, Lord Angus Kilbride está aqui. Chegou um dia adiantado. E não está sozinho. Barão Lennox o acompanha. O sangue de Isadora gelou. Meu pai está aqui? No vestíbulo, Mrs. MacLeod confirmou, exigindo audiência imediata. Caleb se levantou, endireitando o casaco. Diga-lhes que os receberei no salão formal em 5 minutos. E Mrs. MacLeod, fique com Lady Isadora. Não a deixe sozinha com ele sob nenhuma circunstância. Caleb, não. Isadora segurou o braço dele. Se você for sozinho, eles dirão que está me mantendo prisioneira, que não tenho liberdade real. Ele cobriu a mão dela. Então venha comigo, mas atrás de mim. Deixe-me enfrentá-los primeiro. Juntos desceram ao vestíbulo. Lord Angus Kilbride era um homem alto, ombros largos apesar da idade, cabelos completamente brancos penteados para trás, rosto marcado por linhas profundas de quem passou a vida ao ar livre. Seus olhos eram calculistas, mas não cruéis. Não parecia monstro. Parecia um empresário, avaliando o investimento. Ao lado dele, Barão Fergus Lennox estava visivelmente desconfortável, suando apesar do clima fresco, olhando nervosamente entre Kilbride e Isadora. Duque Drummond. Kilbride cumprimentou com voz grave. Finalmente nos encontramos. E Lady Isadora. Seus olhos percorreram ela brevemente. Está bem, vejo. Melhor do que as cartas de seu pai sugeriram. Porque não estou doente, Isadora disse, erguendo o queixo. Nunca estive. Kilbride estudou-a por um longo momento. Então, surpreendentemente, assentiu. Acredito em você. Fergus ofegou. Mas, meu lord, eu expliquei... Silêncio. Kilbride ordenou sem olhar para ele. Paguei 500 libras baseado em suas representações, Lennox. Representações que agora parecem... exageradas. Portanto, deixe os adultos conversarem. Ele se virou para Caleb. Vossa Graça, sou homem de negócios. Fiz um acordo que aparentemente foi baseado em informações falsas, mas o investimento foi feito. Quero compensação justa ou conclusão do contrato original. Simples assim. Compensação pela compra de um ser humano, Callum disse, voz perigosamente baixa. Compensação por quebra contratual, Kilbride corrigiu. Não sou sentimental, Duque. Preciso de esposa que gere herdeiros. Lady Isadora tem idade apropriada e linhagem adequada. Se ela está indisposta ao arranjo e o senhor deseja mantê-la, pague o que é devido. Se não pode ou não quer pagar, ela retorna e cumpre o contrato. Negócio é negócio. Ela não é um negócio, Caleb disse entre dentes. Mas o acordo é... Kilbride retrucou. E aqui está a realidade desconfortável, Vossa Graça. Legalmente tenho razão. O pai tinha autoridade. O dote foi pago. O contrato existe. O senhor pode não gostar das leis, mas elas são as leis. Isadora deu um passo à frente. E se eu testemunhar publicamente sobre o aprisionamento, sobre a coerção?
Kilbride a estudou. Então será palavra sua contra a de seu pai e um médico licenciado. E a sociedade, minha cara, raramente acredita em filhas que desafiam pais. Especialmente quando há um duque bonito e rico convenientemente oferecendo alternativa. Ele inclinou a cabeça. Não estou dizendo que é justo. Estou dizendo que é verdade. O silêncio foi absoluto. Então Kilbride suspirou. Dou-lhes até amanhã ao meio-dia. Decidam. Casamento aqui e compensação, ou retorno dela e cumprimento de contrato. Escolham rápido. Minha paciência tem limites. Ele se virou para sair, depois parou. E Lady Isadora, para o que vale... Lamento que tenha sido tratada dessa forma, mas não posso perder 500 libras por cavalheirismo. Espero que compreenda. Ele saiu, Fergus correndo atrás como cachorro obediente. A porta fechou com uma finalidade terrível. Isadora começou a tremer. Callum a puxou para seus braços imediatamente. Não deixarei isso acontecer, jurou ele contra os cabelos dela. De alguma forma, encontraremos caminho. Mas mesmo enquanto dizia isso, ambos sabiam. O tempo estava acabando e as opções se estreitavam como armadilha fechando. E no silêncio da noite que caiu, o mensageiro partiu para a Abadia Lennox, carregando a última esperança em forma de carta para uma criada chamada Margaret. A manhã chegou cinzenta como chumbo derretido. Isadora não havia dormido. Callum também não. Passaram a noite na biblioteca, esperando resposta do mensageiro, planejando argumentos legais que ambos sabiam serem frágeis, como teia de aranha contra a tempestade. Quando o relógio marcou 10 horas, Mrs. MacLeod entrou com chá que ninguém beberia. O mensageiro retornou, Vossa Graça, disse ela, voz carregada de algo que Isadora não conseguiu identificar. Atrás dela, um homem jovem de libré entrou, mas não estava sozinho. Uma mulher de meia-idade, cabelos castanhos presos em coque simples, mãos calejadas segurando um bolsa de tecido surrado, entrou timidamente. Seus olhos encontraram os de Isadora e lágrimas imediatas brotaram. Margaret, Isadora sussurrou, levantando-se abruptamente. Você veio. Claro que vim, minha menina. Margaret respondeu, voz quebrada. Deveria ter vindo antes. Deveria ter falado antes. Ela olhou para Callum. Vossa Graça trouxe algo que pode ajudar. De dentro da bolsa, retirou o caderno encadernado em couro marrom, páginas amareladas pelas bordas. Mantive registro, durante 3 anos, cada vez que a trancaram, cada vez que ouvi choro, cada visita daquele médico maldito, cada marca que tratei. Sua voz endureceu. Tive medo demais para falar enquanto estava sob o teto dele. Mas não mais. Não depois que o mensageiro de Vossa Graça me ofereceu proteção. Não depois que soube que ela finalmente escapou. Callum pegou o diário com reverência. Abriu em página aleatória, lendo em voz alta. 15 de março de 1842. Lady Isadora trancada na biblioteca das 2 da tarde às 8 da noite. 6 horas sem água. Recusou-se a assinar novamente. Barão gritou que ela era teimosa como mula. Encontrei-a depois, pulsos sangrando onde a corda apertou. Apliquei compressa fria e pomada. Ela não chorou. Apenas perguntou quantos dias até completar a maioridade legal. Silêncio pesado caiu sobre a sala. Há mais. Margaret continuou. Cartas que ele queimou, mas eu recuperei das cinzas. Convocações para eventos sociais que ela nunca viu. Pedidos de visitas que foram recusados em nome dela sem consultá-la. Ela olhou diretamente para Isadora. Você não estava louca, minha menina. Nunca esteve. E eu deveria ter gritado isso dos telhados. Isadora atravessou a sala e abraçou Margaret com força. Você está aqui agora. É o que importa. Mas será suficiente? Callum perguntou, folheando páginas. Para o Conselho de Barões, há apenas um caminho para descobrir.
Margaret disse, endireitando os ombros. Exijo audiência formal. Quero testemunhar, publicamente. Ao meio-dia, conforme prometido, Kilbride retornou, mas desta vez não estava sozinho. Com ele vieram membros do Conselho de Barões, Lord Hamish MacGregor, presidente idoso de barba branca, Lady Griselda Moncrieff, credora de Fergus, e mais 4 membros influentes da aristocracia escocesa local. O salão grande de Drumlock foi transformado em sala de audiência improvisada, cadeiras alinhadas como tribunal. Kilbride e Fergus de um lado, Callum e Isadora do outro, Margaret ao lado deles, o diário apertado contra o peito. Lord MacGregor bateu bengala no chão, chamando ordem. Esta audiência informal foi convocada para resolver a disputa sobre contrato matrimonial entre Lady Isadora Lennox e Lord Angus Kilbride. Barão Lennox alega que sua filha foi raptada e está sendo mantida contra a vontade. Duque Drummond alega que Lady Isadora veio por escolha própria, fugindo de coerção. Ele olhou para ambos os lados. Ouviremos argumentos, depois decidiremos. Fergus se levantou primeiro, o suor brilhando na testa. Minha filha sofre de instabilidade mental desde a morte da mãe. Dr. Blackstone pode atestar. Dr. Blackstone não está presente. MacGregor interrompeu. Apenas testemunhas aqui presentes. Fergus vacilou. Bem, eu, como pai, tomei decisões no melhor interesse dela. O casamento com Lord Kilbride seria vantajoso. Vantajoso para quem? Isadora perguntou subitamente, levantando-se. Para mim ou para suas dívidas de jogo? Murmúrios explodiram. Lady Griselda se inclinou para a frente com interesse renovado. Minha filha não sabe do que fala, Fergus tentou. Não sei. Isadora deu passo à frente, voz firme crescendo. Sei exatamente. Sei que deve 800 libras só para Lady Griselda. Sei que hipotecou a propriedade 3 vezes. Sei que Kilbride pagou 500 libras adiantadas porque minhas terras adjacentes às dele criariam uma rota comercial valiosa. Não sou louca, pai. O silêncio foi absoluto. Estas são acusações sérias, MacGregor disse lentamente. Tem provas? Tenho, Isadora respondeu. Tenho memória clara de cada documento que me forçaram a revisar. Tenho conhecimento de cada reunião que escutei através de portas trancadas. E tenho, ela gesticulou para Margaret, testemunha que registrou 3 anos de aprisionamento sistemático. Margaret se levantou, segurando o diário. Posso? MacGregor assentiu. Margaret abriu em página marcada. 23 de janeiro de 1842. Barão trancou Lady Isadora na ala leste por 2 dias completos após ela recusar-se a conhecer Lord Kilbride. Apenas pão e água permitidos. Quando finalmente a liberou, estava tão fraca que mal conseguia ficar em pé. Ela virou páginas. 14 de abril. Dr. Blackstone veio novamente com láudano. Tentou forçá-la a beber. Ela recusou. Barão segurou seus braços enquanto o médico segurava o nariz. Ela vomitou depois, chorando que preferia morrer a perder o controle da própria mente. Fergus ficou vermelho. São mentiras de criada descontente. São registros datados. Margaret retrucou, voz mais firme agora. Com testemunho de outros criados que também estavam presentes. Posso nomear 5 pessoas que viram. 3 ainda trabalham para o senhor por medo, mas 2 aceitaram falar-se protegidas. Lady Griselda se levantou subitamente. Barão Lennox, isto é verdade? Manteve sua filha em aprisionamento? Fergus abriu e fechou a boca como peixe fora d'água. Era disciplina paternal. Direito meu. Disciplina não envolve privação de comida. MacGregor disse friamente. Nem administração forçada de drogas. Ele olhou para Kilbride.
Meu lord, estava ciente das circunstâncias. Kilbride permaneceu sentado, rosto impassível. Fui informado de que a moça era relutante. Assumi que era nervosismo virginal normal. Se soubesse da extensão, mas pagou 500 libras antes mesmo de conhecê-la. Caleb interveio. Não lhe pareceu estranho? Kilbride encontrou o olhar dele. Parecia uma oportunidade de negócio. E sim, Duque Drummond, talvez eu seja excessivamente pragmático, mas não sou um monstro. Se Lady Isadora foi coagida ao ponto do aprisionamento físico, ele olhou para Fergus com desgosto. Então o contrato foi fraudulento desde o início. Está retirando a reivindicação? MacGregor perguntou. Kilbride ficou em silêncio por longo momento. Depois, assentiu lentamente. Estou, mas exijo o retorno das 500 libras que paguei baseado em representações falsas. Do barão Lennox, não do duque. Fergus empalideceu. Não tenho... Então venderá a propriedade, Lady Griselda disse firmemente. Porque eu também exijo minhas 800 libras. Imediatamente. Ela olhou para o conselho. Senhores, solicito que o barão Fergus Lennox seja investigado por fraude contratual e abuso de autoridade paternal. Murmúrios de concordância percorreram a sala. MacGregor bateu a bengala novamente. Está decidido. O contrato matrimonial entre Lady Isadora Lennox e Lord Angus Kilbride é declarado nulo por coerção comprovada. Lady Isadora está livre de qualquer obrigação. Ele virou-se para Fergus. Quanto ao senhor barão, terá 30 dias para liquidar dívidas ou a propriedade será confiscada e leiloada. Adicionalmente, sua autoridade paternal sobre Lady Isadora está revogada. Ela é declarada emancipada sob custódia protetiva do Duque Drummond, até atingir a maioridade ou casar-se por escolha própria. Fergus desmoronou na cadeira, rosto nas mãos. Ninguém demonstrou simpatia. A sala começou a se esvaziar. Kilbride parou brevemente ao lado de Isadora. Lamento pelo incômodo, Lady Isadora, e fico aliviado por não ter ido adiante. Ele acenou para Caleb. Cuide bem dela, Duque. Pretendo, Caleb respondeu. Quando finalmente ficaram sozinhos, Caleb, Isadora e Margaret, o silêncio foi diferente. Não pesado, leve, livre. Isadora começou a rir. Alívio puro. Acabou. Realmente acabou. Margaret abraçou-a novamente, chorando abertamente agora. Você é livre, minha menina. Livre. Caleb observava, sorriso suave no rosto. Quando Margaret finalmente se retirou para descansar, ele ofereceu o braço a Isadora. Caminhada pelos jardins? Sim, ela respondeu. Por favor. Os jardins de Urze estavam banhados na luz dourada de fim de tarde. O ar cheirava a terra úmida e flores silvestres. Eles caminharam em silêncio por algum tempo, simplesmente existindo no momento. Finalmente, Callum parou perto do muro de pedra onde haviam estado dias antes. Isadora, há uma pergunta que preciso fazer. Mas antes de fazê-la, preciso deixar algo claro. Ela virou-se para encará-lo completamente. Você está livre agora. Verdadeiramente livre. Pode escolher qualquer vida que desejar. Pode viajar. Pode estabelecer-se sozinha. Pode encontrar alguém que a conheça sem todo este peso de resgate e gratidão. Ele segurou as mãos dela. Eu não ficaria ofendido se escolhesse qualquer uma dessas opções. Sua liberdade não vem com obrigações, especialmente não comigo. Caleb. Mas, ele continuou, voz ficando trêmula, se parte de você, qualquer parte, considerar que talvez, possivelmente, existe algo real entre nós, além das circunstâncias. Então, eu gostaria de pedir formalmente sua permissão para cortejá-la. Apropriadamente. Com chaperona, tempo e nenhuma pressão.
Isadora sentiu lágrimas picarem os Você olhos realmente novamente. deixaria eu ir embora? Se for o que deseja, Callum respondeu. Sim. Ela estudou o rosto dele, a sinceridade, a vulnerabilidade, a força que permitia a fraqueza. Então preciso confessar algo, disse ela suavemente. Durante estas semanas, pensei muito sobre liberdade, o que significa, como se sente, e descobri algo surpreendente. O quê? Liberdade não significa estar sozinha, significa escolher companhia. Ela apertou as mãos dele. E eu escolho Não por você, gratidão, embora Caleb. seja grata. Não por conveniência, embora seja conveniente. Mas porque quando estou com você, sinto-me vista, ouvida, valorizada. E porque amo a forma como me faz rir, como me desafia, como nunca decide por mim. Lágrimas caíram livremente agora. Então sim, aceito seu cortejo. E mais que isso, ela respirou fundo. Aceito você, se me quiser. Callum puxou-a para um abraço apertado, rosto enterrado nos cabelos dela. Você é a maior dádiva que não sabia que precisava, sussurrou ele. Permaneceram assim até que a luz começou a esmaecer. Então Callum se afastou, ajoelhando-se na grama macia. De dentro do casaco, retirou pequena caixa de veludo. Abriu-a, revelando um anel de rubi cercado por pérolas escocesas. Pedra vermelha profunda, capturando luz moribunda do dia. Era de minha mãe, disse ele, e antes dela, de minha avó. Simboliza a linhagem Drummond. Mas mais que isso, ele ergueu os olhos para ela. Simboliza escolha. Minha mãe escolheu meu pai por amor, não por arranjo. Minha avó fez o mesmo. Ele segurou a mão dela. Lady Isadora Lennox, você me faria a honra imensurável de escolher-me também? De casar-se comigo porque deseja? Isadora ajoelhou-se diante dele, ficando na mesma altura. Sim, disse ela, voz firme e clara. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel no dedo dela. Serviu perfeitamente. Callum segurou a mão dela, erguendo-a para os lábios. Beijou delicadamente os dedos, depois virou a mão e pressionou um beijo longo sobre as cicatrizes agora esmaecidas no pulso. Estas marcas são testemunho da sua força, sussurrou ele. E eu as honro assim como honro você. Isadora puxou-o para um beijo. Quando se separaram, ambos rindo através de lágrimas, a lua já havia começado a subir. Quando? Ela perguntou. Quando nos casaremos? Quando você desejar, ele respondeu. Amanhã. Mês que vem, ano que vem. Você comanda o ritmo agora. Ela considerou. 6 meses, quero tempo para planejá-lo, para convidar quem realmente importa, para fazer do nosso jeito. 6 meses, Callum concordou. E até lá, cortejo apropriado com todas as chaperonas e propriedades que desejar. Talvez não todas, ela disse, sorriso travesso tocando os lábios. Afinal, já causei escândalo suficiente, o que é mais 1 ou 2 passeios sem supervisão. Ele riu, som rico, enchendo a noite. Corrupta, livre, ela corrigiu. Finalmente, maravilhosamente livre. 6 meses depois, a capela íntima de Drumlock estava decorada com urzes roxas e ramos de azevinho. Convidados eram poucos, mas queridos. Mrs. MacLeod, Margaret, alguns aliados do conselho que haviam apoiado Isadora e servidores leais de Drumlock. Isadora usava um vestido de seda com bordados prateados. Os cabelos ruivos caíam soltos pelas costas, apenas parcialmente presos com pente de pérolas. Callum esperava no altar. Quando ela entrou, sozinha, sem pai para entregá-la, seus olhos brilharam com lágrimas de alegria. Os votos foram pessoais, escritos por eles. Isadora, Callum disse, segurando ambas as mãos dela. Prometo nunca tomar decisões por você. Prometo ouvir quando falar e acreditar quando disser não. Prometo
que sua voz sempre terá peso igual ao meu em nosso lar. Prometo honrar não apenas quem você é, mas quem ainda está se tornando. E prometo amar você não apesar da sua força, mas por causa dela. Isadora sorriu, através de lágrimas. Calum, prometo nunca duvidar do seu amor. Prometo confiar na sua integridade. Prometo ser companheira, não dependente. Prometo desafiá-lo quando necessário e apoiá-lo sempre. E prometo ensinar nossos futuros filhos que amor verdadeiro não aprisiona, liberta. Quando o padre pronunciou os casados, o beijo foi testemunhado por aplausos entusiásticos. A celebração foi pequena, mas alegre. Margaret chorou através da refeição inteira. Mrs. MacLeod supervisionou tudo com orgulho maternal. Quando a noite caiu, Calum e Isadora retiraram-se para a biblioteca. Ela se encolheu na poltrona de couro, livro no colo, ainda vestida de noiva. Ele sentou-se à escrivaninha, apenas observando. "No que está pensando?" ela perguntou. "Em como quase perdi você", ele respondeu. "Em como se eu não tivesse ido àquele baile." "Mas foi", ela interrompeu. "E eu escolhi aceitar sua mão. E escolhi lutar. E escolhi você." Ela fechou o livro. "Não viva no quase, Calum. Viva no aqui e agora." Ele cruzou a sala, ajoelhando-se ao lado da poltrona dela. "Feliz?" Isadora tocou o rosto dele, polegar traçando a linha da mandíbula. "Livre, amada, escolhida." "E sim," ela sorriu, "muito feliz." Calum beijou a testa dela suavemente. "Então minha missão está completa." "Não," ela corrigiu. "Está apenas começando." Isadora Lennox provou que uma única palavra, não, repetida 37 vezes, pode ser mais poderosa que qualquer contrato forçado. Que a verdade, quando finalmente testemunhada, desmorona anos de mentiras. Que liberdade é presença de escolha. Calum Drummond provou que a verdadeira proteção não significa decidir pela pessoa que amamos, mas criar espaço para que ela decida por si mesma. Juntos, provaram que o amor verdadeiro é reconhecimento mútuo. É ver alguém completamente e escolhê-la de qualquer forma. É ser visto completamente e permitir-se ser escolhida. A verdadeira lição desta história não está na batalha legal ou no triunfo sobre antagonistas. Está no momento simples e revolucionário em que Isadora percebeu: liberdade e amor não são opostos, são aliados. Porque amor que aprisiona não é amor, é posse. E posse disfarçada de devoção é a mentira mais perigosa que a sociedade conta. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se nos Diários da Nobreza e ative o sininho. Lembre-se, sua voz importa, suas escolhas importam. E você nunca, jamais, precisa agradecer alguém através do sacrifício da sua autonomia. O amor verdadeiro não pede isso, nunca pediu.